versículo 12. Eu quero falar hoje sobre honra. E eu quero usar o texto de Êxodo, porque é um texto que faz parte dos 10 mandamentos, que então Deus orienta quanto à honra dada aos pais. Irmãos, se a gente não consegue ou não conseguiu honrar os pais, que é a nossa primeira unidade, vamos dizer assim, primeiro núcleo, né, básico, é muito difícil a gente saber honrar qualquer pessoa. Se eu não conseguir, ou se eu não consigo até hoje, honrar os meus pais como figuras de autoridade, dificilmente eu conseguirei honrar qualquer outro tipo de autoridade ou qualquer outro tipo de pessoa. Porque a gente não honra apenas autoridades. A gente não honra apenas aqueles que estão acima de nós. Nós vamos ver isso aqui. Mas eu queria que a gente lesse então Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos juntos ler? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Irmãos, nesse texto, embora nós vamos ter o de Deuteronômio também, que fala sobre você ser próspero, você ser bem-sucedido em tudo, mas aqui já está implícito a prosperidade. A prosperidade que vem como resultado, como consequência da honra que eu dou às figuras de autoridade que estão mais próximas de todos nós, que são pai e mãe. Mas quando ele diz que você teria uma longa vida, porque tem gente que vive muito, mas vive mal. Não é só viver muito, você vai viver muito na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. A terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá era uma promessa de bênção, uma promessa de prosperidade para a vida daquele povo escravo. Então eles estariam entrando numa terra deleitosa, uma terra que manava leite e mel. Então, viver nessa terra muitos anos era sinal de viver muito tempo, mas sobretudo de usufruir do melhor de Deus. Então a honra, ela traz consigo um resultado de bênçãos. Falar de honra não é somente falar daquilo que nós damos a alguém, mas sobretudo daquilo que recebemos, pelo fato de darmos a honra. É uma via de mão dupla. Tem pessoas aqui que não têm mais seus pais vivos, mas tem muita gente que ainda vive ou uma vida abençoada pela semeadura que deu em honra aos seus pais, e tem gente que ainda vive muitas consequências amargas pelo fato de não ter honrado os pais enquanto teve oportunidade. Eu lembro de um amigo meu, missionário, e hoje pastor. E ele conta que há uns anos atrás ele foi estudar em outro estado. Ele é mineiro, mas foi estudar num outro estado, se preparar para missões. E quando ele foi ainda jovem, solteiro, ele foi com pendências em relação ao seu pai. Ele não se falava com o pai. Eles dois não se falavam. Existia um clima de animosidade entre eles. Eles não se davam. E ele foi se preparar para missões. Chegando lá, Deus, ele não se preocupa apenas em encher a cabeça da pessoa de conhecimento, sem primeiro tratar o coração daquela pessoa, porque Deus não quer usar uma pessoa de qualquer jeito. E ele foi confrontado por aquela situação, a tal ponto que ele diz assim: eu preciso reatar o relacionamento com meu pai. Naquela época, irmãos, não existia
essa questão de WhatsApp, de e-mail, nada disso. Era a moda antiga, carta, e ele escreveu uma carta abrindo o coração. Ele escreveu uma carta derramando a sua alma e pedindo perdão ao pai e toda aquela situação. E enviou a carta e um dia depois ele recebe um telegrama, um telefonema, não sei qual foi o meio, de que seu pai estava se ultimando. Teve um problema sério e ele teve que sair do estado onde ele se preparava para missões para encontrar seu pai. O final dessa história é que ele não encontra o pai mais vivo. O pai dele morre no percurso da viagem dele. E para piorar, quando ele está lá, depois do enterro do seu pai, chega a carta que ele mesmo enviou na casa dele. Ele não teve a oportunidade. Irmãos, e essa pessoa, esse amigo, considero amigo, ele carrega, ou carregou, não sei hoje, já tem tempo que eu não encontro com ele, mas por muito tempo, e até a última vez que encontrei com ele, ele carregava esse peso no coração dele, por não ter conseguido resolver esse problema a tempo. É tanto que ele fez um pedido a mim, ele disse, eu queria que você fosse comigo no cemitério. Eu digo, fazer o quê no cemitério? Ele disse, eu quero ir no túmulo do meu pai. Eu digo, você acha que vai adiantar ir lá? Eu acho que o que você precisa fazer agora em relação a Deus, que seu pai já não tem mais o que fazer. Irmãos, e eu vejo pessoas hoje com esse mesmo tipo de situação. Só que diferente, talvez, desse caso que eu te conto, talvez você ainda tenha oportunidade de ter seu pai e sua mãe vivos para poder retratar qualquer tipo de situação. Ou se não, se você está aqui hoje, e assim como eu, diz assim, não tem pais vivos. E se há uma pendência, você tem ainda um pai no céu que você pode resolver essa situação com ele. Amém, queridos? Então, é um assunto importante para nós, porque eu vejo gente travada, presa em sua vida, hoje, por desonra cometida ali aos seus pais. E o que é honra, pastor? Ou o que é honrar? Honrar, meu irmão, é valorizar. Não é somente obedecer, porque eu posso obedecer em desonra. Eu posso obedecer com o coração fechado, por dentro amaldiçoando, por dentro praguejando, por dentro dizendo assim, mas eu vou me submeter com medo de um castigo, mas meu coração não está voltado para o meu pai, para a minha mãe, ou para qualquer outra autoridade, é por força. É por pressão, mas nunca por honra, porque honra significa valorizar. Alguém disse que honra é tratar a pessoa como se fosse ouro. Alguém tem algum objeto de ouro agora portado aí no seu corpo? Um colar, um pingente, um bracelete, uma aliança, alguém? Eu pergunto, você deixaria esse objeto em qualquer lugar? Você trataria ele assim, sem nenhum valor, sem nenhuma importância? Você chegaria ali fora e venderia esse objeto que custa talvez um valor significativo a preço aí de banana? Eu creio que não, porque você sabe exatamente o valor que isso tem. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de nos aperceber que as pessoas, principalmente figuras de autoridade, elas precisam ser tratadas com valor. Elas precisam ser tratadas como algo precioso, como ouro. Agora, a gente tem uma pergunta. Quando a gente pensa em honra, a gente já pensa assim, mas fulano merece. A primeira pergunta que vem aqui dentro, ele merece isso? Meu pai merece essa honra? Minha mãe merece essa honra? Essa autoridade merece essa honra? Pastor, você não sabe o que essa pessoa já fez contra mim. Você não sabe o quanto de humilhação eu já passei, como que eu vou valorizar alguém que não me valoriza? E assim fica o diabo se aproveitando daquela situação e mantendo aquela pessoa cativa em estado de desonra. Agora, alguém já disse, querido, eu queria que você guardasse isso.
A honra, ela não depende da pessoa que está diante de você. Se ela merece ou se ela não merece. A honra depende de você. Você, como uma pessoa cristã, e por ser uma pessoa cristã, uma pessoa honrada, uma pessoa que recebeu o precioso sangue de Jesus sem merecer, absolutamente, definitivamente sem merecer, nós já deveríamos entender que honra não depende do objeto a ser destinado, ou a ser destinada a honra, mas daquele de quem a honra emana, ou seja, de nós. Pode ter a melhor pessoa ali, mas se eu não tiver um coração transformado, eu nunca vou conseguir honrar ninguém. A Bíblia fala, queridos, de 3 níveis de honra. A Bíblia fala, e eu queria que se você puder, ou abrir a sua Bíblia, ou se a Vanessa conseguir colocar, Mateus capítulo 10. Ela fala de 3 tipos de honra, ou 3 níveis de honra. Se você puder ler comigo, Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: quem recebe vocês é a mim que recebe, quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, diga profeta, no caráter ou na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta, galardão de profeta. Aí ele vai continuar: quem recebe um justo, diga justo. Quem recebe um justo na qualidade ou no caráter de justo, receberá galardão ou recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água, a um destes pequeninos, diga pequeninos, diz assim: por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de maneira nenhuma ou de modo nenhum perderá a sua recompensa. Veja que Jesus trata aqui de honra dada a 3 níveis de pessoas: aqueles que estão acima de nós, aqueles que têm uma função, um cargo ou uma missão mais honrosa, de mais destaque, um superior. E ele fala do profeta. Irmão, receber um profeta em casa era receber, praticamente, no Antigo Testamento, você vai ver isso, é como se Deus estivesse indo visitar você. E nós vemos aquelas pessoas que trataram os profetas com honra, o que é que eles receberam? A viúva pobre recebeu uma grande quantidade de azeite, que não faltou mais provisão na casa dela. Porque ela primeiro fez um bolo para Elias, e por fazer um bolo honrando o profeta, ela recebe um galardão extraordinário. Não faltou farinha, não faltou azeite na casa dela, e ela desfruta de uma recompensa no caráter de um profeta. Aquela sunamita, aquela que preparou um quarto para Eliseu, ela construiu um quarto, colocou uma mesa, uma cama, colocou uma luminosidade, um candeeiro lá, e todas as vezes que o profeta passava por Sunem, ela o recebia na sua casa, ela dava muita honra a ele. Resultado disso, a mulher não tinha filhos, recebe a palavra profética e ela gera um menino. Aí você diz assim: mas o menino morre. Ok, mas depois ele ressuscita. O que eu quero dizer, irmãos, é que todos aqueles que honraram um homem, uma pessoa de Deus nessa qualidade, elas foram recompensadas. Eu quero dizer que essa não é a nossa dificuldade. Nós não temos tanta, a maioria das vezes, não temos tanta dificuldade em honrar homens de Deus e mulheres de Deus. Porque a gente entende que são pessoas de Deus. Mas, irmão, Jesus fala de um outro nível. Ele diz aqui, aquele que receber um justo. E aí ele iguala. Porque você, como justo, está recebendo um outro justo. Está dando honra a uma outra pessoa. Igual a você. Que busca a Deus, que ora a Deus, que é fiel a Deus. E aí você recebe aquela pessoa com honra. Você recebe na sua casa, você hospeda ela, você serve um jantar para ela, você honra, você coloca o melhor. E ali diz que você também vai receber uma recompensa na qualidade de justo. Se você recebe alguém como um justo, igual a você, você recebe um galardão de justo. E isso não é difícil.
Agora, Jesus ainda fala de um outro nível, ele diz assim, de um pequenino, porque ele simplesmente é um discípulo. Então, nós vimos aqui que tem o profeta, talvez uma condição superior à nossa, um justo na condição igual à nossa, mas tem os pequeninos discípulos numa qualidade talvez inferior à nossa. Por ser discípulo, e a gente pensa que honra é somente aquela que a gente dá a quem está acima de nós, e não é. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ser abençoados porque olhamos para o outro e dizemos assim, quem é essa pessoa? O que é que ela faz? Qual é o cargo dela? O que é que ela faz no mundo secular? Ela é uma autoridade? O que é que ela faz na igreja? Ela tem algum cargo de liderança? E muitas vezes, por pensarmos assim, nós não damos honra àquela pessoa, porque dizemos assim, não, ela está abaixo de mim, quem tem que honrar, quem aqui, é ela que tem que me honrar. E no reino de Deus não é assim. O cristão de verdade, ele sabe reconhecer os níveis, ele não confunde, profeta é profeta, justo é justo, pequenino discípulo é pequenino discípulo, mas a honra eu dou igualmente a todos, o que muda é o galardão. Quem entendeu diz amém? Eu vou receber um profeta, e então eu faço uma mesa e chamo o profeta para comer na minha casa. Se eu for chamar um justo, eu vou fazer a mesma mesa e vou receber o justo na minha casa, e vou dar a mesma honra a ele. Agora, se for um pequenino, mas a mesma mesa tem que ter o mesmo pão de queijo que tinha para o profeta. Tem que ter a mesma rosca, tem que ter a mesma broa de fubá, tem que ter o mesmo conteúdo que tinha para o profeta, tem que ter para o pequenino também. O que muda é na hora de dar o galardão. Aí Jesus é quem distribui. Esse daqui é porque você honrou um profeta, esse daqui é porque... Mas todos os casos a honra é a mesma, o apreço é o mesmo, o valor é o mesmo. Agora, a recompensa Jesus dá de acordo com cada um. Mas a honra é exatamente a mesma. Irmãos, nós precisamos criar dentro de nós uma cultura de honra. Nós precisamos, principalmente como igreja, parar de olhar para qualquer que seja a pessoa e querer saber quem é esta pessoa, no sentido de que se eu devo ou não devo, ou então se eu devo então aumentar ou diminuir o nível de honra que eu dou àquela pessoa. Jesus está olhando exatamente para a motivação do nosso coração. Irmãos, um copo de água servida a qualquer pessoa em honra, porque eu valorizo aquela pessoa, eu estou recebendo um galardão de Deus. E nenhum galardão de Deus é pequeno. Você está entendendo? Se é uma recompensa que vem, eu não quero perder. Cadê a Gabi? Gabi estava levando um copo de água, não sei para quem, hoje de manhã, né? E eu lembrava de um amigo meu, esse amigo meu dizia assim, ô João, vem cá, faz isso para mim. Ele dizia só comigo não, dizia qualquer um. E ele dizia no final assim, sinta-se honrado em me servir. E eu ouvia por muitas vezes ele dizendo essa mesma coisa, depois eu parei para pensar, e não é que é mesmo? Eu tenho que me sentir honrado por servi-lo. Porque eu sei que a honra traz recompensa. Diga para quem está do seu lado, diga, meu irmão, toda atitude de honra traz recompensa. Você já imaginou um ambiente em que todos se honram? Em que o pequeno honra o grande, mas o grande honra o pequeno? Irmãos, você sabe como essa comunidade se chama? Reino. Eu estou no reino em que o maior deles se cingiu de uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés de seus discípulos. Eu estou num reino onde aquele que é o maior, ele diz, eu estou no meio de vocês como aquele que serve, e não como que é servido. Eu estou no reino que o rei do reino morreu por nós. Irmãos, isso é um ensino de honra que a igreja deve levar, em todos os níveis. Seja em casa,
seja na igreja. Se você é solteiro, você deve uma honra a quem você tem dentro da sua casa. Se você é casado, casada, deve-se um outro tipo de honra. Pais devem honrar filhos também, não são menores, não são os pequeninos, honrá-los. Quando você serve, quando você educa, quando você corrige na maneira bíblica, na maneira certa, você está praticando honra. Eu quero trazer um exemplo bíblico, Gênesis 9:20, que traz para nós uma lição poderosa. Gênesis 9:20 fala sobre Noé. Depois do dilúvio, Noé, diz aqui a Bíblia, ele era agricultor. Noé, Gênesis 9:20. Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu, dentro de sua tenda. Noé tomava um vinho dentro de casa. Ficou bebinho, tungado, e tirou a roupa, não sei porquê. Ele ficou peladão lá dentro da casa dele. Olha, olha. Irmãos, vamos ler. Cã, verso 22, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Irmãos, esse contexto, esse texto mostra algo assim muito forte, que é a questão da honra. Mesmo dentro da tenda dele, a embriaguez e a nudez eram sinônimos de vergonha. Eu não quero entrar nessa parte, porque não é o nosso assunto, mas Noé estava ali como o pregador da justiça, mas de uma forma vergonhosa. Dentro da tenda dele, fazendo a festa dele, peladão lá dentro, bebo cego lá dentro. E de repente Canaã, eu não sei porquê, talvez indo visitar o pai dele, talvez observou algum barulho estranho e resolveu entrar. Quando ele entra, ele se depara com aquela condição do pai dele. Irmãos, na verdade, nós não sabemos qual foi a atitude de Cã lá dentro. Certamente não foi uma atitude de honra. O fato é que ele sai da tenda e vai comunicar aos seus irmãos: olha, pai está lá dentro, bêbado, nu. Eu não sei que tipo de, ou que entonação Cã deu naquela hora. Certamente, no mínimo dos mínimos, uma entonação de zombaria, de desprezo, de dizer assim: ó, o pregador da justiça está ali, está errado, mas ele está lá, que vergonha, nosso pai, no mínimo, porque para Noé ter acordado e ter lançado uma maldição tão forte, eu imagino que não só foi um comentáriozinho qualquer, foi uma atitude de humilhação, que os seus irmãos, quando ouviram, disseram: pai, tá, quê? O que é que eles fizeram? Pegaram uma capa, puseram no ombro, Jafé e Sem, e entraram de costas, com o rosto desviado do pai, que estava em humilhação. E com o rosto desviado, cobriram o pai, e se ausentaram. No outro dia, quando Noé acorda, que ele entende, que ele sabe o que aconteceu, ele coloca então uma condição de maldição sobre Cã, que ele seria servo dos servos dos seus irmãos. É tanto que mais tarde você vai ver os semitas
desapossando os cananeus. A maldição do pai pela desonra do cão, olha o nome do filho, cão, foi poderosa a ponto de verdadeiramente torná-lo servo dos servos dos seus irmãos. Bênção para Sem, bênção para Jafé, maldição para Cão. Por quê? Porque ele desonra o seu pai, diferentemente dos seus irmãos. Agora pense, talvez numa mentalidade carnal, alguém diria, mas olha o estado do meu pai. Olha que vergonha é o meu pai. Como que eu vou honrar um homem como esse, bêbado, pelado? Que vergonha para a nossa casa. Que homem que nos envergonha como filhos, como família. Eu vou honrar um homem como esse? Sim. Porque a honra não depende dele. A honra depende de quem dá. E o fato é que esses dois irmãos mostram a atitude correta. Nem sequer olhar, eles olharam. Nem sequer se virar para um gracejo, um sorriso de canto de boca. Só podia ser o meu pai. Nem isso eles fizeram. Nem olhar, eles olharam. Irmãos, desrespeito que custou muito para Cã. Certamente se alegrou, certamente zombou, talvez por uma imaturidade, porque a Bíblia diz que Cã era o mais moço. Eu sei que isso era na questão cronológica, mas certamente isso envolve imaturidade. Irmãos, quem desonra, na verdade ainda é imaturo, é criança, é carnal. É uma atitude de carnalidade de gente que não cresceu na fé. Diferentemente dos seus dois irmãos que com respeito não expuseram nem se alegraram da vergonha do pai. Bênção para Sem, bênção para Jafé e maldição para Cã. O que os pais representam para nós? Só para a gente lembrar. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos isso de vista, mas os nossos pais, eles são encarregados de transmitir a nós a imagem de Deus. O primeiro núcleo estabelecido por Deus é o núcleo da família. E nesse núcleo da família, isso para você que é pai, pesa sobre vocês, sobre mim, sobre nós, uma responsabilidade. Nós não estamos ali apenas para colocar o nosso filho numa boa escola, nós não estamos ali somente para prover roupa e alimento para eles, mas para fornecer a imagem de Deus à vida deles. Nós somos responsáveis e carregamos a imagem de Deus para eles, para que eles então entendam quem é o Senhor, dar direção, função dos pais, limites, dar também proteção, provisão e identidade. Pais dão identidade aos seus filhos. Pais promovem isso até mesmo na questão biológica, na questão da sexualidade. A mulher sempre vai produzir o cromossomo X. Quem vai ser responsável por definir se vai ser menino ou menina é o cromossomo do pai. Se vai ser X ou se vai ser Y. Então, isso tudo, irmãos, Deus coloca nos pais para que eles transmitam aos filhos, para que eles entreguem aos filhos. Aí você diz assim, pastor, isso é o ideal. Exatamente. O ideal que deve ser buscado por nós pais, para que se torne não apenas um ideal, mas o real. É orarmos para que Deus de fato nos use para trazermos direção para os nossos filhos, para liberarmos identidade sobre eles, limites estabelecermos sobre eles, porque muitas vezes, irmãos, nós focamos apenas na questão da provisão e da proteção, mas as demais funções cabem a nós também. Aí você está aqui sentado e diz assim, pastor, mas eu não recebi nada disso. Talvez você veio de um lar disfuncional. Talvez você veio de um lar em que você não teve nada disso, você não teve provisão, você não teve proteção, você não teve limite, você não sabe o que é limite, porque você nunca teve
alguém que colocasse limites. Talvez você nunca foi alguém que recebeu a imagem de Deus na sua casa. Mas eu quero dizer, não é por isso. Talvez eu esteja dizendo aqui isso para muitos e já seja tarde para voltar o tempo que foi perdido. Mas eu esteja talvez falando para pessoas que ainda têm essa oportunidade de dizer, meu lar é um lar disfuncional. Mas independente se o meu pai, minha mãe está sendo alguém que está trazendo vergonha, eu não vou ser um cão. Eu não vou ser alguém que desonra, porque isso não depende dele, não depende de ninguém, depende de mim. Diga, a honra não depende de outros, depende de mim, só de você. Talvez você veio de um lar que você não teve a figura dos seus pais, ou por uma eventualidade como morte, ou por uma intencionalidade. Alguém que diz assim, vou comprar ali cigarro e não voltou até hoje. Ou para alguém que abandonou a família. Eu quero dizer, irmãos, que uma pesquisa que foi feita em grupos de jovens mostrou que 80% destes que foram entrevistados, que tinham pais ausentes, eram ateus. Não criam em Deus, 80%. Justamente, às vezes assim, coincidência? Não. Não tiveram alguém para transmitir a imagem de Deus, paternidade. Não tiveram. Talvez você venha de um lar que seu pai e sua mãe estavam lá. Fisicamente, mas emocionalmente nunca estiveram. Nunca se preocuparam com você. Nunca perguntaram como que você estava. Nunca procuraram saber de suas notas. Nunca quiseram saber se você tinha alguém que você amava ou não amava, que nada. Talvez eles diziam para você assim, sou muito ocupado, tem tempo para ficar. Talvez nunca te pegaram no colo, nunca. Pais ausentes, embora presentes. Órfãos de pais vivos. E essa é uma condição muito comum, infelizmente. E nós precisamos, pais, entender essa lacuna e preenchê-la. Nós precisamos, de fato, estar lá, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Talvez você veio de um lar de pais abusivos. Talvez você foi abusado por quem não deveria nem te tocar de uma outra maneira. Não apenas na questão sexual, mas até mesmo na verbal. Você foi muito humilhado, muito humilhado. Irmãos, eu conversei com um senhor de mais de 80 anos, se eu não me engano, 84 anos. 84 anos. E eu conversava com ele e ele começou a chorar. Ele dizia assim, pastor, irmãos, parecia que ele tinha vivido isso ontem. Eu tive um pai cruel. Meu pai batia em mim e colocava o pé no meu pescoço quando eu era criança, depois de me bater, e ele só parava de bater quando eu começava a sangrar. Esse meu pai era muito mau, pastor. Você sabe o presente que ele me deu quando eu saí de casa? E ele foi buscar lá no quarto dele, enrolado num papelão, um punhal. E o pai dele entregou, e esse é o meu presente, você vai sair de casa, esse é o meu presente que eu vou te dar. Porque se você um dia tiver um desentendimento com alguém, não hesite em usá-lo. Olha que pai. E esse homem de 84 anos, irmão, chorava na minha frente, na frente da pastora. Como criança, a dor estava latente, parecia que ele tinha terminado de apanhar. 84 anos. Irmãos, o tempo não cura essa ferida, não. O que cura é o sangue de Jesus. Não cura essa dor. A lembrança estava viva, a lembrança estava lá. Talvez você veio de um lar assim, de muito abuso. Talvez de um lar que se relacionava com você pelo seu desempenho. Seus pais só queriam saber quanto você estava ganhando,
ou quais as suas notas na escola, ou qual a sua colocação no concurso, e se for um pouquinho abaixo, você era desprezado, humilhado, envergonhado, burro, e assim por diante. Talvez você veio de um lar assim muito perfeccionista, competitivo e assim por diante. Irmãos, o que eu quero dizer é que não existe família perfeita. Eu ouso a dizer que a maioria de nós aqui vivemos em lares assim. Em algum momento ou outro fomos feridos, fomos machucados, mas o que eu quero dizer, irmãos, que a honra que nós precisamos dar, ou que deveríamos dar, talvez não fizemos porque não tínhamos esse entendimento. Mas se ainda há, se você tem oportunidade, não deixe de fazê-lo. Nós honramos primeiro porque é um mandamento não se discute, é tão interessante, porque existem 10 mandamentos no Antigo Testamento, é o decálogo, e justamente o que diz respeito ao pai e à mãe, está no meio, a honra, está no quinto. Os 4 primeiros dizem respeito a Deus, honrá-lo, não fazer imagem, guardar o sábado, devotar, não levantar o nome do Senhor em vão, não dar, enfim. E no meio, honra teu pai e tua mãe. Depois é que vem, não mate, não roube, não cobice, não dê falso testemunho. Porque se eu não tiver bem claro que eu começo o meu processo de honra dentro da minha casa, o que vem depois pouco me importa. Se eu não consigo honrar quem está próximo a mim, imagina aquele que não está. Então Deus coloca exatamente no meio, para mostrar a importância que isso existe, e as recompensas que isso traz. Muito bem, pastor, como é que eu honro? A Bíblia vai falar de algumas maneiras. Primeiro, como crianças e adolescentes, e gente que ainda está na dependência dos pais. A obediência é uma forma básica de honra. Diga comigo, a obediência é uma forma básica de honra. Efésios capítulo 6, versículo 1, vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Colossenses 3:20, filhos, em tudo, obedeçam aos vossos pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Eu quero abrir uma ressalva. Você sabe muito bem que existem níveis de obediência. Existe um nível de obediência que você, como filho, talvez não seja obrigado a prestar. Em que momento, pastor? Em que momento isso pode acontecer? No momento em que uma ordem contrarie um princípio claro da palavra de Deus. Atos capítulo 5 vai mostrar os discípulos sendo repreendidos pelas autoridades romanas, aliás, pelas autoridades religiosas, de que eles não deveriam pregar no nome de Jesus. E eles disseram assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Se uma ordem humana contraria uma ordem divina, eu desobedeço a humana e obedeço a divina. Então, se você tem pai, como eu já ouvi irmãos, e dizendo que os pais levaram ele, o pai levou ele, quando ele ainda era um adolescente, para um prostíbulo. Ele disse assim: agora você vai aprender a ser homem. E ele não era crente. Mas eu imagino que existem ordens dadas pelos pais que não precisam ser obedecidas. Se elas contrariam o mandamento da palavra, nós ficamos, irmãos, o que tem de jovens muçulmanos que morrem por conta da fé, que são abandonados, mandados embora de casa, é Jesus, então você sai de casa. Se você não negar Jesus, você não fica aqui em casa. E eles preferem assumir a fé, e são rejeitados, escorraçados e tirados de dentro de casa. Então existe essa condição, mas no demais, ei, birrinha, não foi do seu agrado, mas você está debaixo dessa tutela, dessa autoridade, debaixo ainda vamos dizer assim, do comando da casa dos seus pais, é obediência. Eu lembro que eu converti, eu era um rapaz que passava noites fora de casa, principalmente final de semana. Minha mãe não sabia onde é que eu estava. Sabia que estava com meu primo, que não era uma peça boa. Mas, quando eu converti, irmãos, me apaixonei por Jesus,
e me tornei assim bem ativo na igreja. A gente ficava assim durante a noite e muitas vezes até madrugada, orando, conversando, e eu chegava tarde em casa. Eu ficava no som, e eu era o último a sair da igreja, só o zelador que saía, porque ele dormia lá, então não tinha como eu sair depois dele. Mas eu ficava até muito tarde, esperava ônibus, porque meus pais não tinham paciência de me esperar. Eu morava mais de 15 quilômetros longe de casa, tinha que pegar um ônibus, e chegava tarde em casa. Minha mãe, está errado, você não tem que chegar tarde. Eu disse, mãe, agora que eu estou chegando, e a senhora sabe de onde é que eu estou vindo. Antigamente a senhora não sabia. E eu lembro que teve um congresso acho que foi da Donep, e nós estávamos ainda naquela fase, eu e a pastora, do conhecimento, né, da oração. E ela foi para esse congresso lá no Rio, e eu queria ir, porque o congresso ia ser uma bênção em todos os sentidos. E eu lembro que eu disse assim, mãe, está tudo pago, os irmãos vão pagar para mim. Aí você não vai. Pai, está tudo pago, os irmãos vão pagar para mim. Você não vai. Irmãos, eu fui para o quarto nervoso, irritado. Eu digo, está vendo, Deus? Eu devia ter ficado no mundo. Porque no mundo ninguém perguntava para onde eu ia. E agora que eles sabem, Deus, que eu vou para um congresso, vou buscar a Deus, eles não estão me deixando ir. Deus, por quê? Fala com eles. E Deus disse assim, eu estou falando é com você. Eu estou provando seu coração. Eu estou provando sua obediência. Irmãos, que dia difícil foi aquele, porque eu não entendia isso. Então, queridos, a primeira honra que a gente dá é da obediência. Mas o jovem talvez já saiu de casa, ou está naquela fase de semi-independência, já está ganhando o seu dinheiro, e muitas vezes já tá com a cabeça bem diferente, e aí ele começa a se achar o dono de toda a razão. E que os conselhos dos pais já não servem muito de muita coisa. E aí vem, irmãos, uma passagem em Provérbios 23, 22, que diz, escute o seu pai. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Porque talvez já não é mais a mesma opinião que a nossa, mas a forma de honra é a aceitação e o respeito. E muitas vezes aquela atitude de evitar o embate, a briga, o desrespeito, e começa a um jogo de tratamento como se fosse o coleguinha da rua. Aceitação e respeito, eu vou ouvir. Tem jovens que talvez nem ouvem os seus pais, não dão oportunidade deles se pronunciarem, e se já muitas vezes bloqueiam a comunicação, dizendo, sua opinião está passada, sua opinião não vale muito, essa é para a década passada, não, hoje as coisas mudaram, não, e vai para o quarto, bate porta e não quer mais conversa. Ouça ou escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua... Isso é honra. E quando a gente fica mais independente, totalmente, casa, qual é o nosso tipo de honra? Irmãos, Timóteo vai falar de cuidados agora com os pais. Cuidados que envolvem amparo e apreço. Ele vai dizer em Provérbios 19, 26, quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Então é aquele trato assim de desprezo, é aquela coisa que ignora, que não está nem aí, que não cuida, que não zela, que não está se importando. Isso é desonra. E isso envolve também cuidado financeiro. Se de repente seu pai, sua mãe, é alguém que hoje está numa condição financeira inferior a você, e você tem condições de ajudar e não ajuda, isso é desonra. 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente. Isso fala de um contexto de viuvez, quando a mulher ficava viúva, e era uma viúva que não tinha fonte de renda, e Paulo dizia assim, se ela tiver filhos, que eles aprendam. Veja, a honra é coisa que se aprende.
que eles aprendam a honrar os seus progenitores. Ele está falando de contexto financeiro, de amparar, de suprir necessidades. Aí você diz assim, pastor, mas graças a Deus, meus pais não precisam. Tem a aposentadoria deles. Mas existem outras formas de ser alguém que demonstra honra, apreço. Você lembra do aniversário? Você leva alguma lembrança, algum presente? Você surpreende com alguma coisa? Você leva um prato que ele gosta, que ela gosta? Não. Tem tempo não. Queridos, eu anotei uma frase aqui que eu achei muito legal, que nós não lembramos, via de regra, o primeiro beijo que a gente recebeu dos nossos pais. Quem lembra o primeiro beijo que recebeu do pai? Mentira. Se você pensou em dizer alguma coisa, eu já digo que é mentira. Você não lembra. Não lembra. Agora essa frase diz assim, mas não podemos esquecer o último que a gente deu neles. E quem sabe a gente nem deu, o que é pior. E aí vai carregar aquele peso de que faltou aquela proximidade. Evite isso. E para terminar, queridos, como eu desfaço essa maldição de cão na minha vida? Talvez você está aqui, você olha para trás, você diz assim, eu desonrei demais meus pais. Mas eu não conhecia Deus nem a palavra dele. E talvez hoje, querido, você vive isso na sua vida. Talvez hoje você tem filhos que não te honram. É uma semeadura, honra é semeadura e é galardão. Talvez você pense e lembre hoje como eu maltratei meus pais. Como eu agi em desonra a eles. O que eu faço, pastor? Se você ainda tem condições, mude de comportamento. Se você não tem, algumas atitudes precisam ser tomadas. Primeira, reconhecer. Diga comigo, reconhecer. Reconhecer que falta perdão. Como eu disse, talvez você veio de lares disfuncionais, abusivos, ausentes. E a primeira coisa é perdoar. A primeira coisa como cristão que você precisa perdoar. Senhor Deus, eu fui... Irmãos, eu não esqueço o encontro com Deus que nós participamos ministrando o ano passado. E tinha eu contei isso aqui uma vez, e tinha uma mulher... E era uma mulher assim, bem diferente. Ela era uma mulher, mas ela se portava como um homem. E de fato era isso. Ela já tinha sido casada, já tinha tido filhas, mas agora ela tinha separado do marido e estava começando a se envolver com uma outra mulher. E naquele encontro com Deus, irmãos, Deus mostrou áreas na vida dela, a pastora ministrava sobre cura. E eu lembro que no final, eu estava conversando com o pastor, e a pastora me chamou, vem cá, amor. A gente vai orar por ela, mas primeiro ela vai abrir o coração. E eu lembro que eu sentei aqui numa cadeira, e ela sentou de frente. E eu representaria o pai dela. Irmão, foi brincadeira, eu apanhei. Foi ou não foi, pastor? Ela batia na minha perna, por quê? E eu de olho fechado. E eu pensando, não é comigo, não é comigo. Por que você fez isso comigo? Você me abusou. Irmãos, o fato é que essa mulher, de tanta amargura no coração, ela se voltou para o lesbianismo, e as filhas dela também se voltaram. E foi um vomitar daquela mulher. Nós oramos por ela. No outro encontro, 6 meses depois, está aquela mulher servindo naquele encontro. Com alegria, com entusiasmo, abençoando os irmãos que estavam ali. Mas eu quero dizer, tem muita gente que carrega muita dor no coração, porque não perdoou. Eu quero dizer que a honra, ela também passa pelo perdão. Perdão é uma forma de honra.
você decidir perdoar, mas ninguém nunca me pediu perdão, mas se você entende hoje o que é honra, você precisa perdoar. Então, perdoar porque a gente, muitas vezes, não tem sido bom filho, porque muitas vezes a gente tem deixado de mostrar essa honra através da obediência, do apreço, do cuidado e etc. A segunda coisa é entender, porque ninguém dá o que não tem. Como que foi a criação dos seus pais? Talvez foi pior do que as que eles te deram, porque não receberam isso também. Não é justificativa, irmão. Mas eu quero dizer que é luz. Se a luz hoje veio sobre você, obrigatoriamente você tem que agir diferente. Quem está na luz deve agir diferente. A gente tem que entender, mas na nossa condição de quem já tem a luz do Evangelho de Cristo, a gente precisa agir de uma forma diferente. Mas eles tiveram. Não justifica, mas explica. Então, entender, ser mais compassivo, pedir perdão. Deixa eu dizer uma coisa. Esse amigo meu não teve como. A oportunidade dele, ele não conseguiu. A carta chegou depois da morte do pai. Mas deixa eu te falar. Se você está aqui e você ainda tem oportunidade, talvez de pedir perdão, faça isso hoje. Não saia desse culto sem determinar no seu coração de que vai fazer isso. Pastor, mas eles não me pediram perdão, mas eles ainda agem assim. Peça perdão pelas suas atitudes. Você não pode mudar o coração deles, você pode mudar o seu coração. Talvez hoje você precisa ligar. Talvez hoje você precisa orar e dizer: Deus, me dá coragem de tomar uma atitude diferente. Pedir perdão faz parte do processo. Talvez você não foi bom filho, não tem sido, peça perdão, se humilhe. Aí você vai dizer assim: mas ele vai dizer assim, está vendo, aí que ele vai me humilhar. Deixa, você já foi curado disso, você já foi curada disso. Se ele te humilhar, se ela te humilhar, não é com você mais, é com ele, é com ela. Faça isso o quanto antes. E aceite a adoção de Deus. Ei, se você não teve um pai presente, uma mãe presente, você tem um Deus que te adotou. Um Deus que te ama e diz assim: eu sou o seu pai. Um Deus que diz no Salmo ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. O Senhor me acolheria. Deixa eu te dizer isso. Você tem um pai que está presente. Um pai que nunca vai se ausentar. Um pai que nunca vai te machucar. Um pai que vai te dar limites. Vai te dar proteção, vai te dar provisão, vai te dar identidade. Esse pai é fiel, não falha com você. Mas esses que estão aqui, você e eu precisamos nos resolver. Irmãos, como eu já disse, eu tinha uma grande dificuldade, eu encerro nesse momento exato. Já viu quando o pregador fecha a Bíblia? É porque ele já encerrou. Eu tive a oportunidade de mudar uma condição de cultura na minha casa. A pastora sabe, meus pais, eles tratavam cada filho com muito afeto. Beijo, abraço, mas eu nunca ouvi um eu te amo na vida. E isso me inquietava. Até o ponto de eu dizer assim para ela: amor, eu acho que eu tenho que mudar, eu preciso falar. Pode parecer bobo, né? Mas eu precisava daquilo. E foi uma luta de meses para soltar essa palavra, eu te amo. Você está entendendo como é que é cadeia na vida de uma pessoa? Tem filho que nunca beijou o pai. Tem filho que tem vergonha de dar... Irmãos, eu quando fui crescendo, eu comecei a ter vergonha de dar beijo no meu pai. Principalmente quando ele me deixava na porta da escola. Aí os colegas ficavam olhando, meu pai e me dava um beijo e eu saía rápido do carro. Às vezes eu dizia assim: pai, pode me deixar aqui, mas está longe, meu filho. Eu quero te deixar na porta. Eu dizia assim: não, pai, precisa, não tem nem vaga para estacionar. Mentira, eu que não queria que os outros vissem meu pai me beijando.
Irmão, se fosse hoje, eu abria a porta para que todo mundo visse. Porque nem sempre a gente vai ter o beijo do pai mais, nem da mãe mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, aproveita a oportunidade. Abrace enquanto puder, beije enquanto puder. Eu lembro do pastor Christian falando sobre a reconciliação afetuosa com o pai. Um lar seco, e ele dizia assim, meu Deus, meu lar é seco, mas ele aceitou Jesus, e ele disse que o pai dele é um pai careca, e o pai dele estava conversando com a irmã, e ele estava indo para a igreja, solteiro, pastor Cristo que pregou para nós no acampamento, e ele saiu assim, o pai estava conversando com a irmã, tratando um assunto sério, e ele para a igreja, pai, estou indo na igreja, chegou assim na cabeça do pai, tchau pai, e foi embora. No outro dia a tia ligou para ele, você estragou a nossa conversa. Como assim, tia? Depois que você beijou seu pai, ele não parou de chorar mais? Porque ele nunca tinha recebido. Seja alguém que vai mudar a cultura da sua casa. Mude a cultura de desonra em uma cultura de honra. Eu queria convidá-lo a ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa oração vai ser uma oração silenciosa. Só que eu vou pedir para você não ficar olhando para ninguém. Ninguém. Esse fechar os olhos é para você olhar para dentro de você. E eu quero diferenciar categorias. Eu quero falar para você que ainda tem pais vivos. Como é que você tem honrado eles? Pastor, mas eu já sou casado, casada. Mas tem uma maneira de você honrá-los, mesmo casado. Ah, eu moro com eles. Tem uma maneira de você honrá-los também. Ouça-os mais. Nem tudo você vai concordar, mas ouvir você pode. Honrá-los, perdoando. Eu quero orar com você, que precisa hoje liberar perdão. Para o seu pai, para a sua mãe. Não vou pedir para você sair do seu lugar. Vou pedir para você colocar a mão no seu coração, onde você estiver. Pastor, eu preciso perdoar. Não tenho mais como mudar, porque talvez seus pais já morreram. Entende, querido, que talvez a gente vive hoje uma condição de cão, de maldição, porque um dia a gente desonrou tanto os pais da gente, e a gente não sabe por quê. Essa vida longa, essa vida próspera, cadê ela, Deus? E Deus está dizendo assim, tem uma pendência lá atrás, resolve isso primeiro. Tem uma pendência lá no passado, resolve isso primeiro. Você não tem como procurar seu pai e sua mãe hoje, mas você tem como procurar Deus. E dizer, Deus, eu desonrei tanto, eu envergonhei tanto, eu falei tanto que não devia. Me perdoa, Pai, me perdoa. Você pode orar aí no seu lugar. Vai falando com Deus. Você que está aqui dizendo, mas eu acho que meu pai não merece. Não merece, minha mãe também não. Não é por ele, é por você, querido. Toma uma atitude hoje, dizer assim, eu vou mudar. Porque a honra está aqui dentro, ó. A honra está aqui dentro. E eu quero que você que hoje precisa pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. Não importa como ele, como ela, meu pai ou minha mãe vão receber isso. Mas eu vou pedir perdão a eles. Faz um compromisso aí com Jesus. Você não vai deixar passar. Você não vai deixar passar de amanhã.
Fala com Jesus agora. Rabacanda labassuri andarabalabassuri. Deus, o Senhor nessa noite está presente aqui nesse lugar. O Senhor está nos mostrando um princípio de honra. Honra, Senhor, é tratar com valor. Honra, Senhor, não depende de quem é o objeto a ser destinada. Perdoa pelas vezes que desonramos os pequeninos. Perdoa pelas vezes que olhamos para o outro como se fosse indigno de ser honrado. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, Jesus. Nos ensina a sermos pessoas de honra, homens de honra, mulheres de honra. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem cadeias que precisam ser quebradas, irmão. E eu não posso fazer isso por você. É você que tem que fazer. É você que tem que se acertar aí com Jesus agora. O que Ele está direcionando seu coração para fazer hoje? Não é para você correr no cemitério, não. Correr para Deus. Correr para Deus. Um dia eu estava orando no meu quarto, no meu momento devocional, já contei, mas vou lembrar você. E eu estava orando e minha mãe bateu na porta do quarto, me chamando para eu fazer algum favor para ela. João, meu filho, João, meu filho. E de lá de dentro eu disse: mãe, eu estou orando, me respeite. A minha mãe, eu só vi os passinhos dela indo embora. E Jesus dizendo assim: você acha que eu estou recebendo sua oração? Isso para mim não vale nada. Se você não sabe honrar sua mãe, seu tempo aqui de oração, para mim não vale nada. Irmãos, eu abri a porta do quarto correndo. Eu fui lá para minha mãe: mãe, me desculpa, me perdoa, o que é que a senhora precisa? Não adianta ser crente, não adianta ser batizado, se você está vivendo em desonra. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Jesus, talvez pessoas aqui, Senhor, que estão como aquele Senhor, tanto tempo depois, mas a amargura, a dor era a mesma, porque nunca perdoou. A ferida ainda estava aberta. Pai, eu te peço por irmãos que estão aqui hoje, e que as feridas ainda estão abertas. Talvez irmãos aqui, Jesus, que foram abusados, não apenas fisicamente, mas talvez verbalmente, foram tão humilhados, tratados com tanta humilhação dentro de casa. Jesus, bloqueios que ainda existem, por palavras que foram liberadas. Meu Deus, eu quero dizer que nessa noite a luz da tua palavra chega até nós. E quando a luz chega, a gente pode viver uma libertação, porque a verdade da tua palavra, ela nos liberta. Por isso nessa noite, se viemos de lares disfuncionais, se viemos, Senhor, de lares abusivos, se viemos de lares, Senhor, que a ausência predominava, não tivemos referência, nessa noite, Jesus, nós queremos liberar o nosso coração para a cura. Nós queremos dizer: Deus, que nós perdoamos. Você pode abrir sua boca, mesmo que seja baixinho, e dizer assim: eu perdoo meu pai, minha mãe. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Fala isso, fala isso. Abre sua boca e fala isso. Abre, confessa, declara isso. Em nome de Jesus. Ninguém dá o que não tem. Talvez eles não tiveram, mas você tem o que eles talvez não tiveram. Então você pode hoje perdoar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, tira cadeias, arranca, Senhor.
arranca a amargura. Eu quero orar por uma nova disposição. Eu quero orar por uma nova disposição que começa dentro, de honrar. Eu quero orar por aqueles que não conseguem ser mais afetuosos. São secos porque nunca foram regados. Mas o Senhor nessa noite está fazendo desse coração um jardim regado. O que você não recebeu, você vai ter para dar, porque o Senhor é quem te dá. Em nome de Jesus, você vai ter respeito para dar, você vai ter honra para dar, você vai ter carinho para dar, você vai ter palavras para dar, você vai ter afeto para dar. Você tem para dar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar que toda maldição proveniente, Senhor, da desonra, meu Deus, mediante o arrependimento e a confissão, está anulada. Meu Deus, em nome de Jesus, se nós formos um cão que não honramos, e por isso estamos colhendo consequências nessa noite, pelo arrependimento, meu irmão, minha irmã, pela confissão, essa maldição é cancelada sobre você. Eu quero declarar que o Senhor te fará próspero, que o Senhor te fará abundar na terra que Ele te dá, a terra da promessa, a terra da bênção, a terra da prosperidade, da felicidade. Você será abençoado na sua casa, você será abençoado como pai, você que ainda não é, você que ainda não é mãe, você que ainda não é casado. Eu quero declarar sobre o seu lar, um lar próspero, um lar de honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós selamos essa palavra nessa noite, no nome de Jesus. Levante a sua mão comigo, diga: Jesus, o Senhor que me ensina a honrar até os menores, o que dirá os meus pais, as minhas autoridades. Então dá-me um coração que honra a quem puder ser honrado. Muda o meu coração, porque eu sei que muitas bênçãos virão sobre a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga: eu serei muito honrado em te servir também. Aleluia. Querido, nós já estamos finalizando. O Lucas já deu um sinal ali atrás de que o pão com pernil está pronto. É um pão com pernil e refri por R$10. Eu queria convidar os nossos visitantes. Até estou perdendo aqui o papelzinho que deixaram aqui. Cadê os nossos visitantes? Já desceram? Iracema. Quem mais nos visita hoje? Cadê? Pode acompanhar, o lanche está ali pronto. Aí, vamos aplaudir Jesus, irmãos? Isso. Levante suas mãos e dirija para quem está perto de você. Diga assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor te dê a paz. Uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Não saia, pelo menos 3 abraços, 3 pessoas para você abraçar, dá um tchau para ela. Boa semana para você, em nome de Jesus. Reunião da mídia,